Olá pessoal, seguimos para mais uma aula de JavaScript. Vamos falar agora um pouco sobre variáveis. Então, o que são variáveis? Vocês já estão bem familiarizados com variáveis. Acredito que tenham visto em lógica de programação, em desenvolvimento web, que utilizou-se bastante PHP. Vocês já têm uma boa noção do que são variáveis, né? Mas basicamente as variáveis são espaços de memórias que são demandados e neles conseguimos atribuir valores e na medida que vamos executando o código, nós vamos conseguindo alterar esses valores. Então, se vocês se lembram, né, na apresentação de JavaScript, eu comentei que a tipagem do JavaScript ela é dinâmica, porque ela vai inferindo qual é o tipo de dado que vai ser atribuído àquela variável, e é fraca porque ela não exige um tipo de dado necessariamente, né? Então, quando eu vou lá e declaro uma variável, eu posso atribuir valores de diferentes tipos nela. Então, basicamente, os tipos de variáveis são variáveis do tipo string, que são variáveis que permitem colocar textos, são variáveis do tipo número, que permite colocar inteiros e decimais, né, que são valores com vírgula, e os tipos boolean, que são os valores lógicos, normalmente permite verdadeiro ou falso. Então, pessoal, já existe até uma releitura do JavaScript que, enfatizando mais esses tipos de dados, se chamam TypeScript. Quem tiver curiosidade de ver, eles estão adicionando a tipagem de dado ao JavaScript, porque eles dizem que ainda conseguem melhorar um pouco mais a performance. Talvez nós conseguiríamos ver ainda nos nossos exemplos, né, que é possível também você forçar uma variável, assim como em PHP nós conseguimos passar um typecast, forçar uma variável a receber aquele tipo de dado em específico, tá, pessoal? Mas por via de regra, a tipagem do JavaScript ela é fraca, não é muito orientado ao tipo de dado. Então, existem algumas regras de declaração de variáveis também já conhecidas em outras linguagens de programação. Basicamente, elas não podem ser iniciadas com números ou conter apenas números. Então, você não pode declarar uma variável, por exemplo, 1, 2, 3. Elas podem começar com caractere underline. Não pode ser utilizado caracteres especiais como C cedilha, circunflexo, tio e acentos, acentuação em geral. Não é recomendado, não pode ser utilizado mesmo, na verdade. E não podem ser iguais às palavras reservadas da linguagem. O que é uma palavra reservada? A palavra reservada, ela é uma palavra que ela já é que ela já é da utilização da da linguagem em si. Então, por exemplo, a palavra var, que é utilizada para declarar uma variável, você não pode declarar uma variável com o nome var também, porque ela já é uma palavra utilizada pela linguagem. Depois eu posso deixar para vocês uma lista de palavras reservadas, tá? Já trouxe logo aqui para vocês, pessoal, o legal dos vídeos gravados é isso, né? Então aqui tem alguns exemplos de palavras reservadas, tá? Então, por exemplo, a palavra break, case, cat, class, const, continue, debugger, default, delete, do, else, export, extend, finale, for, function, if, import, in, instance of, new, return, super, switch, this, throw, try, type of, var, void, while, which e will, elas não podem ser usadas na declaração de variáveis. Então segue um pouco dessas regras e elas não podem ser as palavras reservadas. Aquelas lá são palavras reservadas. Tem algumas ainda que serão incluídas e
Mas isso, pessoal, é tranquilo. Segue a regra de declaração de variável, todo mundo já sabe declarar variável, já chegaram até aqui no terceirão, né? Então fica. Isso é um pouco trivial, isso já é do conhecimento de vocês também. Então, as variáveis em JavaScript, elas são case sensitives. Então, por exemplo, curso com C minúsculo, curso com C maiúsculo e curso todo em maiúsculo é diferente. Então, são variáveis diferentes. É claro que você não vai criar um monte de variável com o mesmo nome para você não se perder no código, né? Separando apenas pela letra ser maiúscula ou não, mas saibam que é case sensitivo. Então, se a letra é maiúscula ou minúscula, isso é importante sim. E tem alguns casos permitidos, né, alguns exemplos aqui, né, do que é possível. Então, eu posso declarar a variável var. Nome? Pode, nome pode. Aula variáveis? Pode. Eu posso colocar underline idade? Pode sim também, tá certinho. Eu posso colocar, por exemplo, a variável começando com números, 1, 2, 3, nome? Não, não pode. Eu posso colocar a variável com acento agudo, número? Não, também não pode. Eu posso fazer o contrário do nome, colocar os números no final? Aí você pode. Você pode criar uma variável nome 1, nome 2, nome 3. Então, por via de regra, é basicamente isso. Então, pessoal, tiver alguma dúvida, traga para o atendimento síncrono, deixa no chat, deixa no fórum, aliás. Pode mandar no e-mail se tiver alguma dúvida mais emergente. E estou à disposição, pessoal. Vamos agora para a aula prática de variáveis, vamos ver esse negócio funcionar. Então, até mais, pessoal.